Hoje eu resolvi falar de um erro muito comum na maioria das empresárias, inclusive já foi um pouco do meu, ainda bem que eu detectei rápido, que é ser controladora, achar que vai dar conta de tudo sozinha. Você é essa pessoa que acha que vai conseguir escalar montanhas carregando um monte de peso sozinha? Porque nada mais é uma empresa, um negócio, uma carreira que uma grande montanha a ser escalada. E se eu te contar que sozinha você não vai conseguir crescer, você vai acreditar no que eu tô falando? Se você não acredita, fica aqui que eu vou te provar isso. Porque é muito importante você entender que se você quer crescimento, você precisa delegar de alguma forma. Você precisa de rede de apoio, você precisa de ajuda. Porque senão você vai ter um isolamento e não um crescimento. E você vai chegar num momento que você vai estagnar. Você não vai conseguir pular. E isso é muito importante se você quer escalar dentro do seu negócio. Escala exige rede de apoio, não tem jeito. E vem comigo nesse vídeo, já compartilha que esse é mais um episódio do Vivecast. Eu acho que eu tô gostando desse nome. Mas tudo bem. Ainda não decidi. Já começa sempre o vídeo assim, não decidi ainda se vai ser isso, mas vambora. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Eu nunca quis abrir um salão de beleza. Eu tenho um salão de beleza muito bem sucedido. Mas ele é muito bem sucedido porque eu nunca quis abrir um salão sozinha. E eu já passei pelo erro de ter pessoas ao meu lado que não sabiam das coisas que elas deveriam saber. Deixa eu te explicar. Meu primeiro salão de beleza, eu abri assim, no safanão. Eu vi a oportunidade. Eu sempre fui muito corajosa, então isso é muito importante para uma empreendedora. Você precisa ter coragem, sabe? Se você não tiver coragem de arriscar, você nem começa um negócio. Porque negócio é risco. Você nunca vai saber se vai dar muito certo ou se vai dar errado. Por mais que você faça tudo certinho, pode dar errado. Então, você já tem que estar ali, em você, para que se isso um dia acontecer, você receba isso como forma de aprendizado e consiga seguir a tua vida e, de repente, um outro negócio, porque muita gente para por isso. Então, coragem é algo que uma empreendedora precisa ter. E aí, eu abri o meu primeiro salão. Entrei junto com 2 amigos, porque isso foi o momento do meu medo. Olha isso. Eu tinha medo de não conseguir levar o negócio sozinha. Por quê? Porque eu ia arrendar um negócio de uma outra pessoa. E arrendar significa o seguinte, o negócio continua no nome da pessoa, você paga um aluguel para aquela pessoa e você, é tipo royalty de franquia, você paga aquele dinheiro ali para aquela pessoa, tipo um aluguel do negócio, e você ainda paga todas as custas do negócio. Então, além das custas do negócio, eu teria que pagar mais uma pessoa, porque eu estava arrendando aquele negócio dela, o nome ainda era dela. E quando eu consegui fazer veio essa oportunidade para mim, eu falei assim, acho que eu não consigo sozinha. Só que eu não pensei naquele momento que eu precisava de outros tipos de sócios, não os sócios que eu fui atrás. Eu pensei só no que ia entrar de receita. Eu precisava de mais cabeleireiros para que pudesse ter a receita para eu conseguir pagar tudo que eu tinha que pagar. Eu não pensei numa cabeça, numa pessoa que ficasse no administrativo ali direto para que o negócio funcionasse da melhor forma possível. Eu não estudei para fazer conta, eu não estudei contabilidade, eu não estudei administração. Eu cheguei a entrar num curso de administração de salão assim que eu fechei o negócio, porque eu chamei 2 colegas e os 2 eram da área, então eram operacionais como eu. E então a gente não tinha um cabeça financeira. Quem ficou no financeiro foi o colega que parecia ser mais controlado de nós 3, sabe? Então ele ficou com o financeiro, mas ele também não tinha estudo nenhum. Ele não sabia fazer um financeiro para negócio. Fazia aquela coisa de despesa, receita e ponto. Mesmo assim, como a gente tinha muita demanda, a gente tinha muito cliente, a gente conseguiu pagar as contas e depois de 1 ano a gente conseguiu comprar o salão. Então saiu a parte do arrendamento, ficamos nós ali. Conseguimos crescer até um certo momento. Só que ali eu crescia muito sozinha, porque a visão dos meus colegas era completamente diferente da minha. Eles estavam em outro momento de vida, eles não se dedicavam tanto quanto eu me dedicava, porque eu queria fazer a marca ficar forte, eu queria fazer o negócio virar, não era o Espaço VS ainda. Eu sou Vivi Siqueira, para me apresentar aqui, eu sou empresária, eu sou cabeleireira, eu tenho um salão de beleza no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e é um salão de beleza de alto padrão, do qual é reconhecido em todo o Brasil. E eu consegui fazer isso do zero, sair de um salão que faturava 150 mil, porque nesse primeiro salão que eu trabalhei, a gente chegou a faturar 300 mil. Depois eu fui para um de 150, porque eu fui sozinha, sem eira nem beira,
E hoje eu tô num que fatura mais de R$500 mil. E como é que eu fiz isso muito rápido? Com rede de apoio. Porque eu entendi lá atrás que eu precisava de rede de apoio que realmente soubesse do que estava fazendo. E eu e os meus sócios, a gente sabia operar. Eu tinha tino para marketing, eu tinha tino para estratégia de negócio, para posicionamento. Eles tinham só para operar. E a gente não tinha ninguém que soubesse fazer conta de verdade para poder fazer uma gestão de caixa muito bem feita para o meu negócio. E foi aí que eu tive clareza de que eu jamais abriria um salão sozinha. Eu precisava dessa rede de apoio. E quando eu saí dessa minha sociedade, eu não ia abrir um salão novamente. Eu já estava certa que eu ia para um salão de uma amiga minha, que ela fazia essa parte, então eu ia precisar só operar mesmo e fazer o meu marketing e ia crescer com a minha equipe. Porque não é problema nenhum, você pode empreender sem ser empresário, assim, dentro de um negócio. Se você é de salão de beleza, no meu caso, existem muitos profissionais que eles estão dentro de outros salões e que eles empreendem para eles, mas estão dentro de um lugar com uma estrutura boa para eles, porque eles não querem passar por isso que eu passo. Então, isso também é uma grande escolha, tá? Eles não querem passar por esse risco. Eu já escolhi passar pelo risco. Então, eu saí da sociedade e fui para um lugar de 150 metros quadrados, bem pequeno. Eu saí de um lugar de 400 metros quadrados para 150 metros quadrados, que eu saí com a mão na frente e até atrás, sem um tostão. Só que eu tinha clareza de que eu precisava de rede de apoio. Eu só aceitei ser dona de salão de novo porque meus primos, que são contadores, que entendem de gestão de caixa, que entendem de toda essa parte administrativa, eles aceitaram, né? Eles até fizeram a proposta, a gente entra com você. Aí eu falei, então tá bom, se vocês entrarem comigo, eu consigo abrir um salão, mas sem vocês, eu não vou abrir. Porque eu não consigo parar para fazer planilha, eu não sei fazer planilha, não estudei para fazer planilha, eu precisava de alguém que soubesse mais do que eu. Então, o primeiro ponto, quando uma mulher é controladora para ter um negócio dela, ela acha que ela sabe tudo. Ela acha que só ela vai fazer do jeito dela. Só que tem coisas que a gente não domina. E aí você precisa de quem saiba mais do que você. E ter humildade para isso é o primeiro passo para você conseguir ter essa escala e ter esses parceiros com você. Então, os meus primos comigo fizeram total diferença para o meu negócio, porque eles conseguem fazer uma gestão de caixa. Por isso que a gente conseguiu crescer 500% entre 2019 e 2025. E isso é demais, porque uma empresa cresce saudavelmente, uma faixa de 10% a 15%, 15% já é assim explodindo. Isso é a saúde de uma empresa, tá? Ela precisa crescer de 10% a 15% anualmente. E eu cresci 500% durante esses anos. E isso é muita coisa. Mas isso só foi possível, a minha potência só foi possível gerar esse crescimento porque eu tinha gente do meu lado fazendo o que eu não sei fazer. E fazendo muito bem o que eu não sei fazer. Que é gestão de caixa, que é planilha, que é medir o crescimento do negócio, é saber para onde é que a gente está indo, saber aonde a gente pode ir. Isso não dá. Eu não tenho tempo para isso e nem estudo. E aí, eu nesse lugar que eu faturava ainda 150 mil, entre 150 metros quadrados, era bem pequeno, eu já sabia que ia ser bem passageiro. Dali eu já estava procurando um outro lugar. E quando eu vim para um lugar maior, esse crescimento foi ainda mais potente. Por quê? Porque estava tudo muito estabilizado, tudo muito concreto. Sem investidor, tá, gente? Eu não tive ninguém que veio de fora. Toma aí, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões para poder investir no teu negócio. Foi só a gestão de caixa e o trabalho certo que me fez chegar nesse lugar. Mas eu sempre tive essa clareza, depois que eu tive meu primeiro negócio, que eu precisava de gente que soubesse mais do que eu. E mesmo sendo muito controladora, eu sempre soube também o que eu não dou conta. Isso é importante. Mesmo você sendo muito controladora, você tem que saber o que você não dá conta. E eu não dou conta de fazer planilha. Aí veio uma outra necessidade, quando eu mudei para um lugar maior. A gestão de pessoas. Eu consigo fazer essa gestão? Muito pouco. Porque o meu tempo maior é operando. Eu tenho o meu momento de estratégia que eu preciso, isso é necessário. É muito errado as pessoas falarem, não, saia da operação. Não é assim. Você precisa ter um tempo para pensar em estratégia e em planejamento. Não quer dizer que você tenha que sair da operação, principalmente se você for a cara do seu negócio. Você não vai sair da operação, senão você vai afundar o teu negócio. Então, você só precisa fazer esse equilíbrio do momento certo que você tem que sair para pensar em planejamento estratégico. E aí, o que eu fiz? Pensamos, eu e meus primos, quem a gente pode trazer, que a gente confie, que tem os nossos valores e que vai cuidar das pessoas de uma forma melhor. Aí eu trouxe a minha irmã. Eu trabalho com a família, eu sei que muita gente não trabalha com família porque não gosta, né, tem problema, mas a minha família, ela é muito incrível e maravilhosa, essa é uma das bênçãos que Deus me deu na minha vida,
Porque nós temos os mesmos valores, isso é muito claro. E a gente divide muito bem as coisas. A minha irmã, ela é pós-graduada em gestão de pessoas, pedagoga. Ela trabalhava numa escola, eu tirei ela. Ela era coordenadora e já foi diretora de escola. Eu tirei ela desse lugar e trouxe ela comigo. Por quê? Porque eu tenho plena confiança de que ela é muito melhor do que eu para fazer aquilo. Ela é muito melhor do que eu na escutativa com o colaborador. Ela é muito melhor do que eu na hora de mapear o que está acontecendo e conseguir resolver da melhor forma possível com as pessoas. Então, sim, a minha irmã fez toda a diferença depois que eu trouxe ela para o meu negócio. Você está conseguindo entender que não é sobre você controlar, é sobre você saber delegar e ter pessoas que saibam mais do que você e ter humildade para isso? Isso é muito importante para que seu negócio consiga escalar. Porque senão você vai cair num esgotamento tão absurdo porque você se isola naquele lugar e você não vai conseguir crescer. Você só vai apagar incêndio, porque não tem como você crescer um negócio se você não tiver uma rede de apoio que funcione, se você não tiver pessoas que saibam mais do que você. Empreender sozinha não é autonomia. É abandono. Mulheres, elas resolvem empreender porque elas querem uma independência, mas acabam com uma sobrecarga absurda. E tem uma outra coisa que cabe nessa mulher. Ela fica com vergonha de dividir as crises. Ela, muitas vezes, não tem nem com quem ela falar sobre as crises. Até porque, muitas vezes, como a gente não sabe tudo, você precisa de alguém para te ajudar. Não tem jeito, você precisa de alguém que saiba mais do que você para te ajudar. E muitas mulheres têm vergonha disso. Então, se tem uma coisa que é importante também para uma empreendedora, é fazer terapia. Fazer terapia ajuda bastante. Você precisa ter alguém para poder dividir o seu problema, sabe? O seu peso. O peso de empreender. Porque não é fácil empreender, gente. Ainda mais aqui no Brasil. Vamos combinar que não é fácil. E aí eu vejo muitas mulheres caindo nesse problema, sabe? De ter medo de mostrar sua fraqueza, ter medo de dizer que não sabe. E aí quando você entra nisso, você fica realmente muito perdida. Uma outra coisa é que as pessoas confundem muito networking com rede de apoio de verdade. Vamos lá, deixa eu te ensinar uma coisa. Networking é muito necessário para qualquer negócio. Você vai conhecer pessoas que podem agregar ao seu negócio, mas networking, ele é frio. Você não vai sair falando para todo mundo que você conhece, que você quer, de repente, fazer uma parceria para poder vir ajudar na estratégia do seu negócio, ou você dando alguma coisa, enfim. Networking é uma rede de relacionamento, mas é uma rede de relacionamento frio. Quando você tem rede de apoio, é aquela pessoa que vai pegar na sua mão para fazer o seu negócio crescer junto com você. Essa pessoa, ela pode fazer o seu negócio crescer junto com você, como eu tenho, né, meus primos e minha irmã, que eu dei uma sociedade para eles, eu dei parte do meu negócio para eles, porque eu não quero crescer sozinha, eu não acredito em crescimento sozinha, e eu quero também poder proporcionar à minha família algo melhor. Eu acredito que 100% de 0 é 0. Então, para mim, foi assim que fez. Mas você pode contratar uma pessoa muito foda também, dando um bom salário. Aí vai depender do seu negócio, cada um com a sua estratégia. Depois eu posso abrir um pouco mais as minhas estratégias dentro do meu negócio. Quando você tem uma rede de apoio de verdade, você tem pessoas com que você pode dividir um problema e resolver esse problema. Foi pensando nisso que eu abri a VS Club, que é uma mentoria para empreendedoras em grupo, da qual eu consigo ajudar mulheres com os seus negócios. Por quê? Porque quando eu fazia meus workshops, meus eventos, sempre vinha muita gente com a mesma dor. Elas vinham, muitas vezes, frustradas de lugares de relacionamento, de networking, que pessoas falavam muita coisa, assim, que era tipo uma fórmula mágica do negócio dela funcionar, e elas viam que não era assim, aí caíam naquela frustração, caíam naquela coisa de fracassada, e tudo para mim é muito prático, muito lógico. Meu raciocínio, ele é muito rápido. Então, através do meu raciocínio, eu comecei a entender que eu poderia ajudar essas mulheres de uma forma muito mais fácil. Eu poderia pensar da forma que eu penso no meu negócio, no negócio delas. E também isso me acordou muito quando eu fiz o Sparks. Eu entrei na mentoria da Isabela Mate e do Luan. O Sparks, ele abriu muito a minha cabeça para isso. Por que eu busquei o Sparks? Porque eu não tinha mais pessoas do meu lado que soubessem mais do que eu. E eu queria aprender com pessoas que soubessem mais do que eu. Então me indicaram, eu fui numa indicação e super gosto de estar naquele grupo, porque é um grupo com muito empresário foda. E ali, aqueles empresários, a gente tem uma troca muito grande. Então eu acabei comprando acesso a ter formas diferentes de pensar. E aí eu pensei, né, eu viabilizei com eles a VS Club, que eu coloco a minha forma de pensar no meu negócio, no negócio das pessoas, na carreira das pessoas, e aí eu consigo realmente ajudar essas pessoas a escalarem os seus negócios, ajudando elas com estratégia, com posicionamento, ajudando elas a serem marcas desejáveis, porque essa é a minha expertise. Ajudar qualquer mulher no posicionamento,
sabe? Estratégico, a ser uma marca desejável e a fazer estratégias de negócio. Como o seu negócio vai escalar dessa forma. Então, eu criei a VS Clube por isso, porque eu vi muito essa demanda e não tinha uma outra forma de ajudar essas pessoas se eu não demandasse o meu tempo para isso. E quando eu vejo essas coisas acontecerem, das pessoas terem medo de falarem da crise que está acontecendo dentro do negócio delas, elas acabam perdendo a oportunidade de crescimento, de evolução. E aí ela entra num limbo de isolamento e isso só vai fazer o quê? Que o seu negócio fique para baixo. Caia a todo tempo. Então, assim, a terapia é muito importante, mentorias, workshops, enfim, o que seja para poder garantir o seu conhecimento fora do que você faz. Mas se você tem um negócio que é escalável, se você quer escalar, você precisa de pessoas que façam isso. E você precisa saber conhecer essas pessoas e achar esses talentos. Isso também é muito importante. E não é em qualquer lugarzinho de networking que você vai achar. Você vai precisar realmente ter uma pessoa que pegue na sua mão e faça acontecer, como eu tenho os meus primos. Como eu tenho outros mentores, sabe? E isso é muito importante. Sozinha, você pode até acelerar, mas com rede de apoio certa, você vai chegar lá. O que acontece? Muitas mulheres, às vezes, ainda têm também essa dificuldade de buscar rede de apoio porque elas conseguiram crescer. Só que elas estagnam. E aí, se você não tiver quem consiga te ajudar, você não vai sair do lugar. Você vai virar bombeira, sabe? Você vai virar apagadora de incêndio. E eu posso te ensinar aqui 3 estratégias muito importantes que podem te ajudar a sair desse lugar aí. A primeira coisa, você tem que se conectar com pessoas, com mulheres que estão no mesmo lugar que você. Que sejam empresárias como você, ou no mesmo negócio, ou não. Eu acho que faz sentido estar no mesmo negócio, mas também é bom você pegar mulheres que têm negócio, que são empreendedoras, para você buscar outras formas de pensar, sabe? Que são de negócio diferente do seu. Eu faço muito isso para mim. Eu sempre busco em outros mercados o meu mercado. E aí coloco no meu mercado. Uma outra coisa, faça mentoria e entre em comunidade. Isso também vai te ajudar muito. E não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda, porque isso vai fazer grande diferença na sua vida. Crescimento não acontece na solidão. Crescimento é coletivo. De acordo com dados da KPMG, mulheres que têm uma rede de apoio estruturada conseguem crescer até 4 vezes mais o seu faturamento. E você tá aí sem falar nada para ninguém. Não dá certo, tá? Conta aqui para mim se você tem uma rede de apoio, se você tá estagnada e se você tem medo de pedir ajuda. Bota aqui no comentário que eu quero saber. E vamos pro próximo episódio, minha filha. Vambora, coragem de pedir ajuda, porque a ajuda vai fazer toda a diferença no seu negócio.